Na virada de 1987, eles revolucionaram o mercado fonográfico. Misturaram hardcore, punk rock com forró. Hoje está comigo aqui no Drops, Caniço, grande baixista do Raimundos. Obrigado. Que Tudo bem? loucura, né, cara? Tipo, eu falei que se eu fosse fazer um especial aqui, Raimundos, ia ter que ser Uns 3 programas, pelo menos. no mínimo, acho que Eu vou tentar resumir. um documentário, né? Não, vou tentar resumir, eu sou bom. E, gente, eles começaram, cara, na brincadeira, tipo, não imaginavam onde é que iam chegar, né? Nunca. De forma nenhuma. Eram 3 amigos brincando de tirar som nos instrumentos de outra banda que ficavam lá encostados durante a semana. Eram 2 vizinhos, né? Porque o Digão era O vizinho. Digão era vizinho quase de rua. Ele mora atravessa uma rua e você está na casa do Rodolfo, é muito próximo. E você era amigo do irmão do Não, Digão. eu estudei na sala do irmão do Digão. Assim, a gente fez o primário quase inteiro junto, o irmão mais velho dele. E aí eles resolveram chamar você pra banda. Não, então, eles tinham os instrumentos, eles ficavam ali. Era de uma outra banda do Digão, filho de Miguel. E eles ensaiavam durante o fim de semana, porque eles trabalhavam durante a semana. Eles tinham os instrumentos, eles ficavam lá durante a semana, que eles não podiam ensaiar durante a semana que eles trabalhavam. E a gente, de tanto olhar os instrumentos ali prontinhos para ensaiar, a gente resolveu, né, tocar, claro. Acabou sobrando baixo para mim. E a gente começou, como toda boa banda, tirando Ramones. Então a gente começou a tiramos 1 Ramones, 2 Ramones, 3 Ramones. Daqui a pouco a gente estava tocando o Ramones inteiro, o disco do Ramones inteiro, e já estava até já pensando em compor, em se apresentar e tal. E aí dali começou aquela brincadeira. Um belo dia a gente foi num churrasco na casa do Rodolfo. E na casa do Rodolfo, tanto quanto na casa do Digão, tinham 2 discos, 2 LPs de um forrozeiro. Zenilton, grande Zenilton. Esse Zenilton, ele tinha, assim, a capa do disco era bastante sui generis. Era um forrozeiro, cabeludo, né, Estilo forrozeiro, estilo roqueiro. Estilo roqueiro até, cabeludão. Do lado uma gostosona, né, de shortinho. Já olharam e falaram assim, E o outro disco da mesma forma, ele lá, né, todo paramentado, e a gostosona de costume do lado, assim. E a gente foi ouvir as músicas eram muito legais, eram tipo muito engraçadas, eram músicas do típico forró de duplo sentido, assim, onde o cara desenvolve uma letra para chegar numa rima que tem um duplo sentido. E aí você vai achar engraçado e normalmente relacionado a sexo. E a gente achou aquilo muito legal e por curiosidade a gente resolveu tocar, só que a gente só sabia tocar estilo Ramones. Então vamos tocar. Nossa, como se fosse... que mistura, né? Não, e casou Ramones perfeitamente. com forró. Porque a divisão rítmica é bastante parecida, né? Não é tão diferente. E a letra, a métrica da letra casou também com o ritmo. E a gente começou a tocar como se fosse o Ramones tocando o Zenilton, como se a gente fosse apenas a ponte. E aí ficou bacana, a gente achou legal, e aquilo serviu de inspiração pra gente fazer outras músicas no estilo. Aí a gente pegou mais umas 2 músicas que o vocalista dessa outra banda do Digão tinha, que eram parecidas também, eram naquela pegada. E aí meio que sem querer a gente meio que criou a identidade da banda, que era uma coisa meio, né, uma mistura muito louca, assim, uma mistura das coisas que a gente gostava, do hardcore rápido, né? Aquela coisa, né, frenética, e dava aquela adrenalizada no forró, sacou? E funcionou, pegou muito. Olha só, nós temos perguntas aí da galera que me manda do Brasil inteiro, que tá sempre acompanhando aqui no Drops. Vamos lá então, vamos ver. Fala, Caniço, aqui é o Pedrão, baterista da banda Esfolados, Piracicaba, São Paulo. Eu queria saber de você qual que é a emoção que está entregando o disco de ouro dos reis do punk rock Ramones, referente ao álbum Mundo Bizarro. Eu vi que você entregou lá, só de longe já fiquei emocionado, queria saber de você que estava ao vivo conhecendo os caras lá. Qual é essa emoção, meu irmão? Conta pra gente. Olha, a minha história com Ramones é uma coisa fora de série. A gente começou tirando Ramones, a gente nunca imaginou que a gente fosse chegar a encontrar os caras. E aí
nessa semana do lançamento do disco, o acontecimento na cidade de São Paulo era o show do Ramones. E a gente tinha acabado de lançar o disco. O disco tinha acabado de bater nas lojas e tal. E já tinha o nosso disco na 89. E o Massari levou o Joey Ramone para fazer um programa na 89. E o Joey Ramone ficou lá, escolheu algumas músicas e tal. E aí chegou assim no final, ele falou: a melhor banda que eu vi hoje no Brasil foi essa aqui. Ele pegou na... Nossa, cara, imagina a cena. Eu tenho que ir no show do Ramones, eu tenho que ir no show do Ramones, velho, caralho, o cara curtiu nosso disco, não acredito. E aí, né, não, velho, o show do Ramones é na mesma hora do show do Raimundos, velho, o show de lançamento no Aeroantro. Ele falou, velho, não, velho, de jeito nenhum, eu vou pro show do Ramones, que se foda esse disco de Ramones, de Raimundos, que se foda, a gente veio aqui, tá tocando. Cara, a gente fez essa banda por causa desses caras. Não, velho, hoje é show de lançamento, vocês têm responsabilidade, vocês não vão no show do Ramones. Aí a gente ficou desesperado e falou, porra, fazer o quê, né? Aí uma das garotas que tava na produção conhecia uma outra mina que tava na produção de um evento que tava rolando de tarde, que era a entrega de ouro do disco do SD Eater, né? E aí, vamos lá conhecer os Ramones, vocês não vão no show, vamos conhecer os caras. Aí a gente foi lá, apresentaram o Ramones pra gente. O Joey falou pra mim assim, Raimundos. Sounds Como é que é? familiar. Aí, né, tipo, a gente ficou ali, né, eu fiquei embasbacado, não consegui fazer entrevista nenhuma. Falaram pra gente entregar os discos, a gente entregou, a gente catou o lugar inteiro estava decorado com as capas dos discos dele. Eu catei uma meia dúzia de discos, peguei autógrafo pra caralho, assim, sacou? E aí a gente botou no porta-malas do carro do nosso brother, do Ivan, do Psychodrops. E aí, mano, roubaram o carro do cara, velho. Que zica, cara. Com todos, tinha assim capas e mais capas de Olha autografado só que pelos azar, Ramones, cara. todos, eu peguei autógrafo de todos, velho. Quem será que está com essa Esse cara também deve ter jogado o carro fora e ficado só com as capas, velho. Mano, Porra! Quem será? Falei, Ó, se vou tiver aí botar com aqui- as capas, devolve. vou botar aqui dentro do porta-malas desse carro pra não ter problema, que ninguém vai pegar, né? Roubaram o carro. Roubaram o carro. Olha a galera do Profusão Sonora, Rio de Janeiro, Grande Marcião. Vamos ver o que ele mandou aqui. Fala, Caniço! Foi assim que eu te abordei lá nos idos de 2003 no aeroporto de Congonhas, quando a gente estava tentando antecipar nossos voos aqui para o Rio de Janeiro. Cheguei em você lá como se a gente fosse amigo de longa data, porém, a gente ficou batendo um super papo lá. Você contou uma vez que o Raimundos tinha tocado na pousada do Rio Quente, lá na piscina, vocês tocando os rock e os negros, ó, creu dentro da piscina. Muito louco isso. Fico imaginando que, se você lembra dessa história, você deve se perguntar até hoje quem é aquele doido que me abordou lá no aeroporto. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero aproveitar aqui e te fazer uma pergunta. Como é que tu foi parar naquela banda, super banda, só com fera do rock nacional, e nada mais, nada menos do que Paul Dayano no vocal, meu velho? Como é que você foi parar nessa banda? Você que chamou os caras que te chamaram, tu já era brother do Paul Dayano, se conheceram na hora. Conta aí um pouquinho dessa experiência pra gente. Grande abraço, agora você já sabe, aquele cara doido lá de Congonhas é o Márcio, vocalista da banda Profusão Sonora do Rio de Janeiro. Fui! Valeu, Marcião. My friend. Esse é my friend. Então, deixa eu te contar Mas que essa história. é essa do show que na piscina? Então, é porque a gente tocou na pousada do Rio Quente. É um lugar que as pessoas vão para lá para apreciar as corridas de submarino, né? Contar as estrelas. O pessoal fica bastante animado. É um clima assim, né? De hedonismo e sensualidade. Então fica todo muito à flor da pele. Aí a gente vai falando aquela sacanagem nas músicas. Então o pessoal acabou resolvendo levar à prática, assim, as nossas letras ali, levar, sabe, fazer ao vivo, Mas assim. concentração pra tocar e vendo tudo aqui. Não, foi demais, a gente rindo pra caramba, né? Porque você olhava assim, o cara assim atrás, a mina na frente e no meio a água subindo. Imagina a cena.
Muito bom. Foi um momento épico. E a pergunta Eu, dele... tanto que ele lembrou, tipo, eu contei essa história. Eu só tenho história cabeluda, né, cara? Impressionante. Eu podia ter tocado numa banda mais suave, né? Assim, o Hanson. E tocar no Raimundo dá nisso, né? Então, a pergunta dele, ele fez a segunda pergunta, como que eu fui parar nessa banda? Então, nessa época, a Mônica Cavaleira era a empresária do Sepultura. E aí, eles tinham tido uma ideia de fazer uma turnê aleatória. Eu acho que o Sepultura tinha umas datas. E, se eu não me engano, vou lembrar, é um negócio foda que rolou. E o Andrés ia fazer uma dessa, né? Um All-Star. Ia ser ele com o Mike Patton e os malucos do... Talvez o baixista do Metallica na época. Ele ia fazer um All-In, né? Ia juntar uma galera. E aí, velho, ele foi chamado pra fazer o Big Four. Lembra dessa época? Que ele foi tocar com... Acho que foi tocar com Anthrax. Não, com Anthrax. Foi com Anthrax ou foi com o Megadeth? Foi com Anthrax. Não foi? Eu acho que o Scott Ian teve um problema, não sei. Ele... Sim, não foi isso? E aí ele não pôde fazer. Aí a Mônica falou, puta, o que a gente pode chamar, cara? Aí, né, pensou, me ligou. Você tá afim de fazer? Eu falei, opa, agora. Aí veio eu, o Jean Dolabella, que era o baterista do Sepultura na época, o Marcão Brito, do Charlie Brown, e o Paul Diano, né? Não tem o que falar, né? Que apresentar. informação, se ligou, né? Que informação. E aí a gente se reuniu umas 2 vezes, naquele show que você falou, da virada. A gente estava num hotelzinho próximo ali, combinando qual seria o set list. A gente ficou no saguão e a gente fechou em quase 30 músicas, assim. 30 músicas? Quase 30 músicas. De A a Z. De CDC a ZZ Top. De Highway to Hell a Give Me All Your Loving, sacou? Se você fizer um apanhado da nossa história assim, a maioria das nossas músicas foi feita numa época onde os costumes eram bastante diferentes do momento atual, assim. Era uma coisa mais permissiva, mais explícita, uma linguagem até um pouco machista, um pouco, né? Hoje em dia isso não cabe muito bem. É uma coisa que já os tempos mudaram. Certos assuntos não são mais tão tranquilos de serem abordados. Então, de certa forma, a gente tem que se reinventar nesse ponto de acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo, na mente das pessoas, no momento que nós estamos vivendo, assim, e tentar, né? É claro que as pessoas vão perceber que a gente é representante de uma época que já acabou, que já passou e tal. Mas é complicado. Então, eu acho que é aí que a gente precisa se reinventar, em tentar descobrir uma forma diferente de se expressar. De uma forma que não incomode, que não crie esse atrito. Que não seja tão agressiva. Né? Mas de certa forma a agressividade na época, ela era interessante. Se você não se importar, eu posso até fazer uma conjectura a respeito. Raimundos, é muito importante a gente contextualizar a banda. A gente apareceu num momento bastante específico. A gente vinha de uma ditadura que durou 25 anos e de repente ela acabou. E aí, junto com a ditadura, a gente conseguiu exterminar com a censura. Vocês não têm ideia, vocês são novos, vocês não têm ideia do que é censura. Censura é um disco, quando ele era lançado, você era obrigado a mandar para uma repartição pública, onde os censores, né, que eram tipos fiscais, né, os censores, eles vinham, né, escrutinizando a sua letra, a sua música, para ver se tinha algum tema, alguma expressão. E, cara, se a música desse para salvar cortando alguma coisa, eles cortavam. Senão, eles pegavam e cortavam a música inteira.
sacou? E o Raimundo já teve esse E o problema. Raimundos, não, a gente chegou numa época, quando a gente apareceu, era tipo um banho de democracia. A gente tinha acabado de sair da ditadura e acabado com a censura. A censura foi exterminada. Então, a gente naquele momento, o que a gente fez? A gente chegou à seguinte conclusão: acabou a censura? Que bom. Então vamos ver se acabou mesmo. E aí a gente exagerou na tinta, sacou? A gente pesou, carregou na tinta. E era uma coisa assim: já que não existe censura, ninguém vai poder nos censurar. Então vamos ver até que ponto a gente pode ir, sacou? A gente fez esse teste. E foi, a gente se porque a censura, ela nunca deixou de existir. Ela só ficou velada. Ela não era mais uma censura oficial. Era uma censura ali debaixo dos panos. A sua música não vai tocar. Você não vai aparecer no programa. É a outra banda que vai fazer sucesso, não é a sua. Saca? Então, a gente, naquele momento, a gente brigou por uma liberdade de falar merda. É merda? É. Mas a gente brigou pela liberdade de falar merda. Então, tudo que veio depois desfrutou dessa liberdade que a gente brigou para ter. Sacou? E agora vem né, depois desse tempo todo, totalmente fora do contexto, você tira uma letra que tinha um objetivo, que era quase uma forma de protesto contra as estruturas conservadoras que tomaram conta da gente durante 20 e tantos anos, sacou? E agora, tirado do contexto, só sobra as letras sacanas, a putaria, e agora já não pega tão bem, tá entendendo? Ixi, agora tem processos em cima de processos. Tá entendendo? Depende da letra. Então, eu gosto de pensar no seguinte: as pessoas na época, elas sacaram, velho, que era uma zoeira. Todo mundo sabia, todo mundo concordava e achava bom. Muito mais que a metade. A maior parte do nosso público era feminino. Se a gente fosse machista, a gente nunca teria isso. Sacou? Tá entendendo? Matou a dúvida aí? Consegui me defender? Mudou a sua opinião? Um pouco? Pouquinho. Ai, que coisa boa, Muito gente. bom. Muito obrigada. Ó, viu? A pergunta que a gente não gostou foi a que rendeu mais. Tá vendo como é que é? Muito obrigada por te receber hoje aqui. Nossa, você já no é Bar sócia. Brahma, em São Paulo. Muito bom, adorei. Aguardando o bolinho agora, hein? Ah, não. Brincando, já foi. Ah, eu não vou perder essa. Toca aqui, ó. Adorei, muito bom. Esse foi o Caniço, aqui no Drops, no Music Box Brasil. Obrigado, queridos. Esteve ótimo.